Olá, hoje dia 3 de outubro de 2021, um belo dia para podermos rememorar a morte de Cristo, comemorar sua estadia conosco até hoje e comemorarmos também a sua volta. Esperando, nós estamos sempre aqui, vivendo em família. Então, quero trazer nossos avisos de hoje. Na próxima quinta-feira, às 20 horas, nossa reunião de oração, estudo bíblico. Você já sabe como fazer, estamos online, então você procura a Márcia, procura a Cláudia, estão no grupo da igreja e aí elas poderão dizer como você faz para participar. Da mesma forma, no próximo sábado, nossa reunião da juventude às 19 horas. Então, você pode me procurar Paulinha, Lucas no grupo da juventude, também no grupo da igreja. Eles dirão, ou seja, nós podemos dizer para você como você poderá participar da nossa reunião da juventude no próximo sábado. Na terça-feira, no dia 5, nós teremos reunião de liderança. Chamar a atenção da liderança para isso. Estaremos nos reunindo às 20 horas e se você quiser participar, pois ela não é fechada, você também pode conversar comigo e com certeza participará. E no próximo sábado, às 8h30 da manhã, nós estaremos no brechó da igreja. Estamos retornando aos poucos, fazendo algumas adaptações. A Cláudia e a Heloísa estarão lá nas dependências da igreja nesse dia. E então, se você quiser já convidar alguém para estar, para ajudar, para participar e para comprar também, para ajudar na obra, você pode avisar. Próximo sábado, às 8h30 da manhã, estaremos no brechó. Temos muitos aniversariantes nesta semana. Aliás, final de ano é tempo de muitos aniversários. Então vamos lá, no dia 5, Mary, no dia 6, a irmã Isolene, né? Para os mais antigos, a irmã pequena, no dia 7, Clóvis, no dia 7 ainda, Leonardo, no dia 8, Luciano e Paula fazem aniversário de casamento, no dia 10, temos Lourenço, a irmã Maria das Neves, a irmã Nadir e pronto. Ou seja, no próximo domingo nós teremos 3 aniversariantes. Então vamos lá. Mary, Isolene, Clóvis, Leonardo, Lourenço, Maria das Neves, Nadir e aniversário de casamento de Luciano e Paula. Parabéns, que o Senhor esteja sempre derramando do amor dele sobre vocês, muita graça, misericórdia, paz, unção e muitas palavras poderosas do Senhor na vida de vocês. Que o Senhor os abençoe e guarde. Então, estamos falando da vida do Espírito Santo em nós, da convivência com o Espírito Santo, da vivência na vida vivendo a vontade do Espírito. E aí a gente está chamando esse tempo de a lei do Espírito de vida. Hoje falarei sobre, na lei do Espírito de vida, a imagem da perfeição. Nós temos conversado sobre a lei do Espírito de vida desde o dia 12 de setembro. Falei sobre, exatamente no dia 12, liberdade e a vida na lei do Espírito, né? E aí, quando nós vimos sobre a lei da liberdade e a lei do Espírito de vida, a imagem da lei do Espírito é a imagem do Filho do Homem, a lei do pecado gera inimizade contra Deus, a lei do Espírito de vida nos direciona à vontade de Deus, e vimos que os que pertencem à lei do Espírito de vida morreram para a sua vida. A gente tem relembrado tudo isso. No dia 18/9, falei sobre, na lei do Espírito de vida, certeza de sentido no presente e no futuro. E falamos sobre
a condição do comando da lei no espírito de vida. A lei do espírito de vida justifica-nos no presente e no futuro. Vimos como é a vivência da lei do espírito de vida, e a lei do espírito de vida testifica filiação e liberdade. De certa forma, daremos continuidade a esse assunto hoje. Na semana passada, vimos sobre na lei do espírito de vida, realidade e esperança. Vimos literalmente que nós vivemos essa vida nas experiências de derrotas e vitórias, sofrimento e glória. Vimos que, da mesma forma que gememos, a natureza continua gemendo e o Espírito Santo geme em nós com gemidos inexprimíveis, exatamente porque nós não sabemos orar. Vimos que com a lei do Espírito de vida há esperança de liberdade no presente e no futuro. De certa forma, participar da ceia que vamos ter hoje à noite é sobre isso aqui. Vimos que na vivência na lei do Espírito de vida, a criação espera por sua liberdade, por sua redenção. E vimos que na lei do Espírito de vida, a esperança é auxiliada, assistida pelo próprio Espírito de Deus. Vamos dar continuidade hoje, exatamente falando sobre a imagem, a perfeição, a imagem da perfeição. Pretendo hoje respondermos as 5 questões do texto. Primeiro, quem são os que o amam? Segundo, que propósito é esse? Terceiro, que predeterminação é essa? Quarto, qual é o objetivo final? E quinto, o que foi feito para que esse objetivo fosse realizado? Então, eu quero ler o texto, Romanos 8, 28 a 30. Romanos 8, 28 a 30. Na lei do Espírito de vida, a imagem da perfeição. Assim diz o texto bíblico. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. As 5 perguntas nós já expressamos. E esse é o objetivo, de olharmos para o texto e respondermos essas 5 questões. Então, o que esse texto nos ensina? Primeiro, sempre dentro desse raciocínio na vivência com o Espírito Santo, a gente está falando na vivência da lei do Espírito. Vimos lá atrás sobre isso, como falei. Então, na vivência na lei do Espírito, ou na lei do Espírito de vida, é Deus o sujeito da ação. É Deus quem pratica o verbo. Veja que no verso 28 o apóstolo Paulo começa dizendo: sabemos que Deus age. E aí é Deus quem trabalha, gente. É Deus quem trabalha. E mesmo isso não está muito repetitivo, esse é o objetivo. Fazer com que a gente entenda que é Deus quem trabalha. A gente vem falando, e se a gente perceber, a Bíblia exatamente trabalha assim. Ela vai falando para te fortalecer. Vejamos Mateus capítulo 6, os versos 25 a 34. E lógico, nós não temos muito tempo no ar, então a gente referencia, e aí a gente vê algumas partes do texto. Mateus 6, 25 a 34. Jesus começa dizendo: portanto vos digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Veja esse questionamento.
esse questionamento é algo importante para que possamos aprofundar, quem sabe no futuro, ainda mais num mundo, num mercado, né, diria num século que prioriza, valoriza tanto a imagem própria, né? Jesus disse que a vida é mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa, né? Ele questiona, mas aqui temos uma pergunta retórica. Nesse sentido, Jesus começa a dizer: observe as aves dos céus, né? E ele fala sobre as aves do céu, os lírios do campo, né? Ele diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Está no verso 27. E aí Jesus continua, né? Por que vocês se preocupam com roupas? E aí ele fala sobre os lírios do campo, né? E no verso 31 ele diz: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Nesse sentido, no verso 33, ele diz claramente o que nós devemos buscar. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, né? O que comer, o que beber, o que vestir. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. E aí ele traz uma frase que é muito bem colocada, né, para que nós possamos viver nosso dia a dia. Ele diz assim: basta cada dia seu próprio mal. Ou seja, cada dia já traz suas preocupações, seus resultados ruins, suas consequências, efeitos colaterais. Basta cada dia o seu mal. Se você entender que deve viver um dia de cada vez, a sua ansiedade será bem menor, né? Mas Jesus Cristo não está aqui dizendo que devemos cruzar os braços e esperar. Ou seja, fique dentro de casa, Jesus mandou descansar, né? E crer que tudo virá, como se fosse novamente o milagre do maná, né? Não é isso que Jesus está querendo dizer, lógico, né? O que ele quer dizer é que nós precisamos depender dele. Salmo 127, nos versos 1 e 2, explora bem isso e nos mostra o que Jesus quer dizer. Salmo 127, 1 e 2, o salmista diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Vai uma palhinha aqui, né, nesse sentido de uma conversa, uma história que traçaremos já já, né? Então, o que Jesus está querendo dizer tanto em Mateus capítulo 6, como o salmista diz aqui no Salmo 127, verso 1, é que não adianta você aplicar suas forças se não for com o Senhor, para o Senhor, por o Senhor, né? Nesse sentido, Êxodo 14, nos versos 15 e 16, nos traz sobre Moisés, né? Num texto adiante, né? O texto seguinte, eu quero dizer, a gente vai falar sobre Josué. Mas veja, Êxodo 14, 15 e 16, quando Moisés vai falar com o Senhor sobre a perseguição dos egípcios, né? Eles estão no deserto entre o mar e o exército egípcio. Moisés vai conversar com o Senhor e o Senhor diz para ele: por que você está clamando a mim, Moisés? Diga aos israelitas que sigam avante, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Então, nesse sentido, tinha a ação do Moisés. E qual é a ação do Moisés? Ou qual foi a ação do Moisés naquele momento? Levante a vara, né? Ou seja, comande o mar que eu farei o restante.
E assim o povo de Israel passou o Mar Vermelho a pé enxuto. Mas a gente tem toda a história de Israel caminhando. Em Josué capítulo 1, nos versos 1 e 9, a gente tem aqui um diálogo entre Deus e Josué. Moisés havia morrido e Deus simplesmente já tinha dito a Moisés que ele deveria treinar Josué. Josué foi auxiliar de Moisés. Numa boa tradução, poderíamos dizer, né, adaptando, que Josué era discípulo de Moisés. E Moisés treinou Josué para entrar com o povo na terra de Israel, ou na terra prometida, que o Senhor havia dito a Moisés: olha, você não vai entrar, prepare Josué que ele entrará com o povo. Então essa foi a conversa de Deus com Josué naquele momento, né? Depois da morte de Josué, a gente está em Josué 1, versos 1 a 9. Depois da morte de Josué, ou da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo o povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Então, Deus deixa claro para Josué que ele continuará na missão que era de Moisés. No verso 5 ele diz: ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca deixarei, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E aí no verso 6, Deus dá o comando para Josué: seja forte e corajoso. Você conduzirá esse povo, entrará com esse povo na terra prometida. No verso 7, Deus diz a Josué: somente seja forte e muito corajoso. Então, Deus começa a dizer para Josué o que disse para Moisés: tenha cuidado e obedecer toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. E aí aquelas palavras de Deuteronômio 6, que a gente já trouxe na semana passada, a gente vai sempre referenciar, né? Deus traz para Moisés. No verso 8, nesse sentido, Deus reintegra para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito, no livro da lei. Né? Então, só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. No verso 9, Deus diz a Josué: não fui eu que te ordenei ou que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então aqui deixa claro, né? Se exponha, Josué. Se coloque para que eu faça. Da mesma forma que Deus falou para Moisés. Da mesma forma que Jesus fala em Mateus capítulo 6. Né? Em João capítulo 5, nos versos 16 e 17, João 5, 16 a 17, Jesus fala algo muito interessante para nós também. Nesse sentido, no verso 17, né, ele diz assim: meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Isso deu uma grande confusão, porque era sábado e Jesus estava curando no sábado. Mas, essa é a fala dele. O que o Senhor quer é que continuemos trabalhando. Mas entenda, quem opera essa obra é o Senhor. Né? Nesse sentido, na vivência, na lei do Espírito de vida, é Deus o sujeito da ação sempre. Nós confiamos, nos expomos, nos colocamos e o Senhor vai fazendo. Um segundo ensinamento do texto: na lei do Espírito de vida, tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Tudo. Na lei do Espírito de vida, tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. E aí o apóstolo Paulo diz no verso 28, como já iniciamos e quero dar continuidade: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles
que o amam. Veja, a tradução na Revista Atualizada é muito lida e eu já ouvi muitas pessoas falando assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas na realidade, a expressão todas as coisas no grego indica que o sujeito da ação aí é Deus. Por isso que eu já trouxe para você que é Deus o Verbo. Não há aqui um pensamento positivista do universo, no caos, convocando uma vitória para você. O ser humano precisa ser companheiro da empreitada de Deus. Nesse sentido, não é positivismo com o universo conspirando a seu favor. É Deus que põe ordem nesse caos e convoca sempre você a ser um companheiro. Na realidade, essa observação última é da Bíblia King James, mas a tradução melhor para esse texto seria ou sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Temos visto que todo o nosso trabalho é nos colocarmos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis ao Senhor. Esse é o objetivo. Nós nos colocamos e Deus faz. Veja Isaías 64, 4 e 5. Isaías 64, 4 e 5. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, olho nenhum viu outro Deus. Além de ti, Senhor, que trabalha para aquele que nele esperam. Que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Então veja que depois o apóstolo Paulo vai citar esse texto em Romanos, a gente vai ver ainda hoje isso. Mas veja, aqui fica claro que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Quem são os que o amam? Quem são os que esperam nele? Em Deuteronômio capítulo 6, nos versos 4 e 5, Deuteronômio 6, 4 e 5, tem o Shema Israel. O escritor fala: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Esse texto é repetido em Mateus capítulo 22, nos versos 37 e 38, quando Jesus Cristo diz que este é o primeiro mandamento. Essa é a fala de Jesus ressoando, ecoando Deuteronômio 6, 4 e 5. Nesse sentido, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, nos versos 19 e 20, diz assim, 1 Coríntios 6, 19 e 20, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês, ou não são de vocês mesmos? O apóstolo Paulo continua, vocês foram comprados por alto preço. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Então, nesse sentido, é uma ação de amor. Tudo acontece para o bem daqueles que o amam. Quem são os que o amam? Primeiro são os que entendem claramente que não são mais seus. Para aqueles que o amam, não existe essa história de meu corpo é meu, faço dele o que quiser. Fomos comprados, Na ceia nós relembramos isso. O Senhor nos comprou com seu próprio sangue. Fomos resgatados, da escravidão do pecado. Por isso, não somos mais nossos. Não nos pertencemos mais. Nesse sentido,
Isaías 64:4, né, é citado aqui, exatamente aqui em 1 Coríntios capítulo 2, nos versos 10 a 16. Né? Quando nós lemos Isaías, nós podemos ler aqui. O apóstolo Paulo diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. No verso 10 ele fala: mas Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. E aí ele diz que quem conhece os pensamentos do homem é o Espírito do homem. Né? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Mas veja os versos 12 a 14, quando o apóstolo Paulo diz: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Para quê? Para quê? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado de graça, gratuitamente. Diríamos hoje de uma forma bem espontânea, 0800. Deus nos deu de graça. Né? Então nós temos o Espírito Santo para entendermos as coisas que Deus nos deu de graça. No verso 13, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Lembrem Jeremias 33, né? Não com palavras ensinadas pelo Espírito humano. Mas, veja, vou repetir, verso 13. Dela também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Aqueles que o amam são espirituais. Por quê? Vamos adiante. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, veja o verso 16, 1 Coríntios 2,16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E aí, antes de encerrar, eu quero trazer aqui, irmãos, e você que nos assiste, veja, não é questão de... Algumas pessoas já me disseram: que história é essa de Deus só ama quem lhe ama? Que Deus é esse? Aqui não é questão de Deus escolher uns para o céu, outros para o inferno. Aqui não é uma questão de eu sou egoísta o bastante e que só amo aqueles que me amarem. Aqui é uma questão de entendimento. Aqui não é uma questão de doutrinamento, é uma questão de entendimento. Veja, Deus separa um povo para si, mas esse povo tem que entendê-lo. Esse povo, por causa do pecado, não entende. Né? E aí Jesus veio exatamente para se colocar no lugar desse povo em sacrifício. Né? Nós relembramos isso na ceia. Né? Ele se coloca em sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí esse povo que antes era separado de Deus porque não conseguia entender Deus, as transgressões desse povo faziam separação entre o povo e Deus. Esse povo recebe o Espírito de Deus através da ressurreição de Cristo. Ele é crucificado, derrama seu sangue por esse povo, morre, mas estava escrito e assim foi. Foi enterrado, mas ao terceiro dia ressuscitou. A morte não o dominou. E nesse sentido, ele se torna dono da vida e passa a morar naqueles que querem ser moradia do Espírito de Deus. Está lá, João capítulo 1, verso 12. Né? Nesse sentido, os que têm o Espírito só conseguem entender as coisas de Deus porque o Espírito revela. Esses que têm o Espírito não sabem nem orar, a gente viu isso a semana passada, mas tem o Espírito Santo. E o Espírito discerne o Espírito, as vontades de Deus ou a vontade de Deus para cada um de nós.
Então, nesse sentido, esse povo é amado e recebe o amor. Por isso que somente os que o amam recebem o que Deus quer para eles. Porque entendem como deve ser a história, porque se entregaram e se deixam trabalhar pelo Espírito de Deus. Veja João capítulo 14, no verso 21. João 14, 21, quando Jesus diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a ele. Como obedecer os mandamentos do Senhor? Porque tem o Espírito. Não é uma coisa esforço próprio. Né? Não é tipo, eu nem gosto de fazer isso, mas eu preciso amar o Senhor e por isso vou fazer. Não. Faz porque tem o Espírito, e é o Espírito que impulsiona. É assim que Jesus Cristo disse que ia, foi assim que Jesus Cristo disse que ia acontecer, e é assim que acontece. Veja João 15, versos 12 a 14. Quando Jesus diz: meu mandamento é este, ame-se uns aos outros como eu os amei. Veja que ele está falando do amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Mas veja o verso 14. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando, o que eu ordeno. Não tem como ser amigo de Deus sem ter o Espírito de Deus. Aqui não é questão de doutrinamento, não é questão de você vai ter que fazer, senão não tem salvação. Olha, você tem que fazer, senão Deus não vai lhe ver, não vai lhe ouvir. Não, não, não. É questão de eu quero ter o Espírito. Eu quero ser de Deus. Eu quero simplesmente me entregar a ponto de entender que não sou mais meu, eu não tenho mais minhas vontades, os meus sentimentos, os meus desejos, as minhas sensações, eu não sou mais meu. O Espírito que habita em mim passa a agir por mim. Eu só me coloco para que assim seja. A gente dará continuidade mais tarde às 17 horas. Mas eu quero concluir em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 9. 1 Coríntios 1, 9, quando o apóstolo Paulo diz: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja, ele nos chamou. Quando nós nos expomos, ao Senhor faz. Mas ele é o verbo, ele é a ação. É ele quem promove tudo. Nada da nossa parte. Nosso trabalho é nos colocarmos diante dele em sacrifício vivo para que assim ele o faça. Então, participaremos da ceia mais tarde, às 17 horas, presencialmente na nossa sede. Daremos continuidade a esse texto. 17 horas, presencialmente na nossa sede. Se você não puder, estaremos ao vivo no nosso canal do Facebook, também pelo Instagram. Então, você pode participar conosco. Venha participar conosco. Se não puder, participe online. Estaremos online 17 horas mais tarde para darmos continuidade a esse processo. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Tua palavra não volta vazia. E a Bíblia é clara quando Deus fala para o profeta Jeremias: tu dizes, Senhor, eu vou colocar a minha lei no coração deles. Eu manterei contato direto com eles. Ninguém vai precisar ensiná-los mais, porque meu Espírito fará isso. Ninguém vai precisar dizer o que eles precisam fazer, porque meu Espírito fará assim. Essa hora chegou, Senhor. E a minha oração é que nós entendamos assim. Primeiro, que tu és aquele que sustenta. Segundo, que tu és o que ages. Tu és aquele que age. Tu és o verbo, a ação, Senhor. Nesse sentido, segundo para que nós vimos agora. Tu, Senhor, trabalhas conosco
a ponto de entendermos claramente que Tu ages a favor daqueles que Te amam. Quem são os que Te amam, Senhor? São aqueles que Te obedecem, que se colocaram e entenderam claramente que não são mais. Como o apóstolo Paulo diz, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, e essa vida que eu vivo aqui, vivo pela fé no Filho de Deus. Então a minha oração nesse sentido vai ser somente essa, Senhor, para que entendamos essa vivência, a Tua ação sobre nós, e que a nossa ação somente é: me coloco diante de Ti, Senhor, servo, serva, para que o Senhor receba meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, Senhor, e faça de mim o que Tu quiseres, Senhor. Eu oro nesse momento para que nós entendamos a Tua fala. Eu oro entendendo que estará conosco o Teu amor, a Tua graça, a Tua unção, e que Teu Espírito estará sempre nos revigorando e alimentando tudo isso em nós. Eu oro no nome de Jesus. Amém. A minha oração para você é somente essa, né? E que o Senhor, que o Espírito de Deus testifique ao teu Espírito tudo isso. Que o Senhor te abençoe e te guarde, fazendo sempre resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Deus te abençoe.